Um novo episódio do POcast está no ar. Venha explorar o universo da pesquisa operacional conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais um papo no nosso podcast. E para me ajudar aqui na conversa, meu amigo Tiago Marques. Como é que está, Tiago? Tudo bem? Opa, muito boa noite. Pô, melhor agora, né? Aqui na presença aqui do professor e também dessa presença ilustre aqui, né? Que eu não vou dar spoiler, porque eu fico chateado quando me dão spoiler no Netflix, então eu não vou dar spoiler aqui para a galera. Mas tem um grande apreço aí por esse mestre, né? Que é um cara sensacional, um professor incrível. Beleza, exatamente aí. Hoje a gente trouxe um convidado de peso, uma pessoa que tem múltiplos talentos, literalmente de peso, peso pesado, faixa preta. Um cara muito bacana que vai nos dar a honra de abrilhantar o nosso podcast com muito conhecimento. Vem para cá, professor Éder Cassetari. Tudo bem? Obrigado pelas gentis e exageradas palavras, mestre Euclides. Tudo bom, mestre Tiago? Beleza, gentis, talvez, exagerada jamais. Com certeza. Mas, professor Éder, e aí? O que você pode contar para a gente dessa sua extensa e brilhante carreira? Lembrando, o professor Éder tem ampla experiência no mundo corporativo e também no nosso mundo acadêmico. E aí, fala para a gente, Éder. Vamos lá, então deixa eu falar um pouquinho a meu respeito. Então, me chamo Éder Cassetari. Então, hoje eu sou doutorando de Engenharia Mecânica na Escola Politécnica da USP. Estou fazendo meu doutorado lá, obviamente relacionado com pesquisa operacional, só que daí eu estou fazendo junções de algumas coisas, tipo confiabilidade de processo e a parte de inteligência artificial também. Cursei disciplinas isoladas lá no Instituto Militar de Engenharia, na área de Engenharia de Sistemas e Computação, lá com o mestre Marcos. Eu comecei fazendo meu doutorado na Unicamp, daí o meu orientador no meio do caminho se aposentou, então eu também tenho um monte de disciplina isolada na área de engenharia de produção que eu fiz lá pela Unicamp. Sou mestre em engenharia mecânica com ênfase em fabricação, né? Na época que eu fiz o meu mestrado, comecei a fazer o meu mestrado em 2000, não tinha essa denominação de engenharia de produção, era engenharia mecânica com ênfase em fabricação. E originalmente, eu sou engenheiro mecânico com ênfase automobilística, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial. Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área corporativa, né? Eu trabalhei numa montadora, numa multinacional americana. Eu trabalhei, na verdade, em várias posições lá, sempre voltados para a área de engenharia, mas eu mexi com engenharia de manufatura, engenharia de produto, engenharia de qualidade, a parte de Lean Six Sigma. Eu fui gerente de projetos, trabalhei com a parte de confiabilidade de processos de fabricação, trabalhei diretamente na produção, né, que isso faz parte da formação do engenheiro de produção, e, obviamente, eu trabalhava com um negócio que, na época, eles chamavam de Analytics, que é uma mistura de estatística aplicada com pesquisa operacional. E daí eu acabei fazendo algumas especialidades em função do tipo de trabalho lá que eu desenvolvia. Então, a primeira delas, eu tenho certificação de Lean Manufacturing e Lean Services Expert pelo Ford Lean Learning Academy for Executives, que é uma entidade lá do México que ditava as regras do Ford Production System para o mundo inteiro, né, que é baseado no sistema Toyota de produção. E eu tenho certificações também pelo Lean Institute Brasil e Instituto Estados Unidos. Além disso daí, eu sou Lean Six Sigma Master Black Belt Sensei em 3 metodologias e Deployment Champion. Então, eu tenho certificações por uma consultoria aqui do Brasil, que eu fiz os treinamentos na década de 90, e daí eu acabei fazendo todos os treinamentos novamente pelo Six Sigma Academy.
Então, aí, ao longo desses 20 anos de trajetória, né, como Green, Black e Master Black Belt, eu tenho aí uns 500, mais de 500 projetos no meu currículo. Eu atuei pesadamente na montadora, mas eu já trabalhei como consultor na parte de autopeças, indústria de alimentos, hospitais, bancos, a parte de finanças, a parte de jurídico, a parte de governança e a parte de gestão de TI. Eu também sou membro da comissão de educação dos engenheiros de mobilidade e chairman do Congresso SAE Brasil. Hoje eu tenho uma consultoria que se chama Master Lean Six Sigma, eu sou CEO e proprietário. A Master faz consultoria na área de engenharia de produção, né, pesadamente, utilizando a parte de estatística aplicada, os conhecimentos de Lean Six Sigma e pesquisa operacional, e dá treinamentos para certificação de Green, Black e Master Black Belts. Eu sou membro de um grupo também que faz parte dos professores de pós-graduação lá da FEI, que se chama CEAGRAM, Líderes 4.0, para a parte de RCM e gestão de ativos. Eu sou membro da Operational Research Society do Reino Unido, que é o grupo de pesquisa operacional mais importante do mundo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, que é a SOBRAPO. Tenho a honra de participar como pesquisador no grupo de pesquisa operacional do Mestre Marcos, lá do Instituto Militar de Engenharia, CASNAV e Federal Fluminense. Sou membro mais do que ativo de carteirinha da Casa da Pesquisa Operacional. Que mais? Eu sou avaliador de alguns congressos, na UNEGEP, CIMEP, ITQM, Aon, SAE Brasil e recentemente do Brazilian Journal of Marketing, por causa que nossa estatística e a nossa inteligência artificial está invadindo tudo, principalmente a área de marketing. Eu sou docente na USP, no MBA, USP Exalc de Data Science Analytics. Sou docente recente agora, né, na Business School Brasil, no MBA de Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão. Sou docente na Universidade em Morumbi, para as escolas de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Data Science. Eu sou professor referência do Núcleo de Estatística e Matemática Aplicada EAD, para a Escola de Engenharia e Tecnologia como um todo. Sou professor do curso de pós-graduação de Data Science e Big Data da Anhembi Morumbi. Sou docente associado da Univesp, na área de gestão de cadeia de suprimentos. E sou docente Master Black Belt Sensei da Faculdade Pitágoras, no MBA de Qualidade e Certificação Black Belt. Então, essa daí é o meu currículo, né? Então, contar a historinha da minha vida para vocês, tá? O que aconteceu? Só uma pergunta. Isso foi um breve resumo, pessoal. E isso sem contar que ele ainda dorme. Mas 4 horas por dia. Mas não precisa exagerar, não, mais do que isso. Brincadeira. Vai, manda, Éder, o que mais? Eu vi ele lendo o papiro aqui. Não, com certeza. Bom, pessoal, vocês estão perguntando, então, como é que eu me envolvi com pesquisa operacional? Então, Exato. Vamos lá. Em 1990, eu fazia engenharia mecânica, tá? Fazia engenharia mecânica na época. E eu tinha um vício muito caro chamado computador, que era tudo em dólar. Memória em dólar, HD em dólar, chip em dólar. E daí, o que eu fiz? Eu sempre dei aula, né? Eu dou aula desde os meus 16 anos de idade. Comecei dando aula de matemática, depois começou a ter matemática e química, depois matemática, física e química, e daí chegou na faculdade e falou, vou continuar dando aula aqui. E eu dava aula para uma escola de reforço da FEI. Ficava muito próximo. E daí, um dia, eu dava aula para o ciclo básico, né? Então, eu dava aula de física, eu dava aula de física, dos cálculos, cálculo numérico, GA e desenho técnico. E um dia o professor, que era o dono da escola, me chamou e falou assim, Éder, está tendo uma demanda muito grande pelo pessoal da engenharia de produção por pesquisa operacional. Você não quer pegar umas aulas semestre que vem? Daí eu virei para ele e falei assim, tranquilo, eu pego. Ele olhou para minha cara assim, falou assim, mas
você sabe da aula de PO, né? Falei, claro, tranquilo. Daí terminou essa nossa conversa, a gente estava no período que estavam terminando o semestre, né? Ia ter as férias. Daí eu lembro que eu saí correndo da escola, fui correndo para a biblioteca pegar um livro de pesquisa operacional que eu não fazia ideia do que se tratava a pesquisa operacional. Daí eu lembro que eu peguei um livro, né? Que eu não me esqueço até hoje. É um livro de pesquisa operacional da coleção Shaw, que o autor é o Bronson, um outro que é uma introdução à pesquisa operacional do Harvey Wagner, e sentei para ler. Eu peguei o livro do Bronson para fazer, porque o livro do Bronson era um livro que tinha um monte de exercício resolvido. E Mestre de Euclides, eu mastiguei o livro em uma semana, foi amor à primeira vista. E agora, 31 anos depois, estamos aqui, continuando estudando PO. E achando que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, porque isso é um universo gigantesco que não tem fim, né? E eu acho legal que você fala aí que começou com um livro da coleção Shaw. Eu lembro muito bem na engenharia, a gente pegava os livros da coleção Shaw, que eles tinham de várias áreas. Sim, 51. E eram livros muito bons, no sentido que são bem didáticos, não são um nível mais hard dos exercícios, mas são didáticos. Depois, quando você destrinchava o Shaw, aí você partia para outras porradas mais fortes. Mas aquilo ali é uma pontapé inicial excelente, essa coleção Shaw. Aliás, você está comentando, tem o livro do Spiegel, que é da coleção Shaw também, que é de estatística, que é um livro absolutamente maravilhoso. Exato. Então, hoje é aquele negócio, né? Depois você parte para drogas mais pesadas, você vai para o Montgomery, você vai para o livro de análise de dados do professor Luiz Paulo Fávero, mas o Spiegel foi assim, um marco na minha vida, assim, foi fantástico. Eu sou fã da coleção Shaw. Sim. Eu tenho muito coleção Shaw, mas é da minha época de eletromagnetismo, né? Entre outras coisas. Legal. E aí, bom, você deu esse pontapé inicial na pesquisa operacional, primeiro, amor à primeira vista, como você falou. No meio disso, para a gente pegar aqui uma das coisas que você falou, tem a estatística, que é uma espécie de espinha dorsal dessa história toda. Então, não adianta as pessoas falarem de tudo que existe por aí, estatística é a espinha dorsal. E uma das coisas que você mencionou foi o Lean Six Sigma e a sua certificação como Black Belt, etc. Que também é estatística na veia. Como foi esse também, para a gente, antes de entrar no mundo PO mesmo, a estatística, como é que ela te pegou? E aí, mestre, tem estatística dentro de PO? Perguntinha. Então, vamos lá, né? Vamos começar, né? Porque eu sempre abro essa discussão falando assim, galera, estatística não é importante. Estatística, ela transcendeu o conceito de importância há séculos atrás. Estatística é basilar para tudo. O nosso mundo é feito à base de modelos que funcionam à base de estatística, que são chamados modelos estocásticos. Se você não souber estatística, você não sabe nada. IA é baseada em inteligência artificial, é toda baseada em estatística. As grandes análises que a gente faz são baseadas em estatística, e 95% da pesquisa operacional é estatística, nível hard. Não é a estatística de criancinha. Então, a estatística é absolutamente basilar. A gente não consegue fazer nada sem estatística. E aí você não acha que tem vindo nessa base, que tem uma deficiência gigante no nosso ensino fundamental? Não vou nem falar de faculdade. O ensino fundamental, estatística parece que não existe. As pessoas nem sabem o que significa essa palavra, não é mesmo? A gente precisa fazer alguma coisa se quiser melhorar o nível da educação brasileira. E Mestre de Euclides ainda pior, né? Eu já tive alunos da área de data science, e é assim, né? O cara chega para fazer uma pós-graduação em data science, né? Tem que sair jogando, né? Só que o cara não tem base nem de estatística básica, né? Você tem que ter base de estatística aplicada para fazer data science, né? O cara não tem base nem de estatística básica. E daí você vai conversando, assim, literalmente isso. Porque no curso de segundo grau que eu fiz eu não vi direito. Daí na faculdade eu não achava que fosse muito importante. Eu achei que tinha certeza que não ia aplicar em nada. Se você não sabe, você não aplica em nada. Aí eu concordo com você.
Claro. É verdade. E o Six Sigma? Conta um pouquinho da história do seu envolvimento com o Lean Six Sigma. Vamos lá. Então, o Lean Six Sigma foi o seguinte: eu, terminando o curso de engenharia mecânica, me envolvi com engenharia de produção. E, essencialmente, né, eu comecei a ver isso no meu estágio, eu fiz o estágio numa montadora, que a minha paixão não era engenharia mecânica, a minha paixão era engenharia de produção. E daí, na segunda semana de estágio, o pessoal descobriu que eu era nerd de pesquisa operacional e estatística, me jogaram literalmente aos leões. E daí eu estava conversando com um professor meu da FEI, que ele tinha uma consultoria e ele dava treinamento. Isso daí em 91. Ele falou, eu acabei de fazer o treinamento pelo Six Sigma Academy, que inclusive depois eu acabei fazendo o mesmo treinamento na montadora que eu trabalhei, para fazer certificação de Green e Black Belts aqui no Brasil. E você é um dos caras que mais fala de forma entusiástica de estatística. Você não quer fazer o curso comigo? Eu falei, mas o que é exatamente esse Seis Sigma? Eu já tinha ouvido falar, né? Mas eu tinha ouvido falar que era uma metodologia que mexia, que pegava estatística aplicada avançada, juntava com ferramentas de qualidade. Não, eu vou fazer o curso. E foi outro negócio também que foi paixão à primeira vista. E o que aconteceu? E o fato de eu ter virado Black Belt e posteriormente Master Black Belt, ele aumentou assim absurdamente as minhas capacidades em termos de fazer análises preditivas e principalmente na parte que eu vinha me especializar mais dentro da área de pesquisa operacional, que foi engenharia de simulação. Então, tudo isso daí eu devo à parte da certificação que eu fiz em Seis Sigma e aos conhecimentos prévios que eu desenvolvi na área de estatística aplicada, sem sombra de dúvida. E você, com a sua consultoria agora, com esse treinamento que você faz, você tem visto muito interesse, crescimento de interesse por esta ferramenta? Professor, eu tenho visto, só que o que aconteceu, né? Eu tenho, para vocês terem então eu dou treinamento de Seis Sigma, né? Contando desde a época da montadora até agora, eu terminei de fechar a minha turma número 79. E o que eu tenho visto ao longo do tempo? O problema, existe muito interesse em Seis Sigma, inclusive hoje, por exemplo, na área de engenharia de produção, tem um monte de estágio que antigamente se falava assim, desejável treinamento de Green Belt, certificação de Green Belt. E hoje não é mais isso, né? Hoje é necessário Green Belt e desejável Black Belt. Então, eu tenho recebido um monte de alunos para fazer treinamento com essa condição. Só que o que eu percebi? Eu acabei adaptando o treinamento da Master, a Master acabou se tornando destacada nesse sentido por causa desse problema que eu percebi, né? O problema que acontece é o seguinte, né? Então, o que estava acontecendo? Mesmo Green Belts, eles vinham para fazer o curso de Black, só que eles não tinham estatística suficiente para conseguir aguentar o meu curso. E o meu curso é assim, eu prezo no meu curso pela qualidade do curso. Então, meu curso eu sei que é um curso muito pesado. E daí, o que aconteceu ao longo do tempo? Eu comecei a perceber que tinha um hiato gigante, né? Que era justamente falta de conhecimento, e eu vou dizer mais, não é nem de estatística aplicada, é de estatística básica. E daí, o que eu acabei fazendo no meu curso? Eu criei um curso chamado Black Belt com reforço. Então, o que eu faço nesse meu curso? Eu nivelo o pessoal na estatística, logo na entrada, para dar base para eles estudarem o curso de Black Belt. E isso aí acabou sendo um diferencial para mim, para minha carreira e para Master, na certificação de Black Belts. Porque daí, fazendo este processo e dando essa nivelada inicial, eles conseguem fazer o curso de forma mais suave e, principalmente, o aprendizado no curso, a absorção no curso acaba se tornando muito maior. E Black Belt é usado para tudo, né? E agora a gente está entrando aí no mundo 4.19, como eu falo, né? Que é o mundo 4.0,
que ele foi acelerado pelo processo de digitalização do Covid-19, que ele nos forçou. Indústria 4.0, tudo é baseado em estatística, né? Que a gente está falando de Big Data, né? A gente tem 9 grandes pilares. O primeiro dos grandes pilares é Big Data. Só que, assim, o Big Data é uma base de dados, né? Você tem que transformar dados em informação. Esse processo você faz através de estatística. Daí você tem que transformar a informação em conhecimento, que daí são os seus conhecimentos prévios, o que você tem, o que você sabe da área, a parte de business intelligence, a parte de pesquisa operacional, e daí você tem que transformar esse conhecimento em decisões. Porque a gente não faz nada na indústria, ou até mesmo no mundo acadêmico, por nada. Você vai usar esse conhecimento que você adquiriu tomando decisões. E esse mundo está cada vez mais rápido. A gente tem um monte de tecnologia de informação, né? A gente tem um monte de tecnologia de comunicação. Então, hoje em dia, a gente tem rede social, tem WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. E isso faz com que as mudanças ocorram de forma muito mais rápida. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa, intrinsecamente, dentro desse cenário, conseguir tomar decisões de forma muito rápida, porque agora não tem jeito, mas elas têm que ser assertivas. E daí a minha querida e amada pesquisa operacional entra arrebentando. Que ótimo. E, Tiago, só dá uma luz aí para a gente. Nesse gap que o professor Éder mencionou da estatística, você, lá na comunidade estatística, tem encontrado nos seus alunos esse interesse de ir para coisas do tipo Lean Six Sigma ou mais, e eles vão para lá buscando o conhecimento básico que o Éder falou que está faltando? Perfeito. Existem alguns alunos que eu os classifico como stalkers, né? Então, todo projeto que a gente cria, eles vão, né? Então, tem uma galera que foi para casa da pesquisa operacional e está lá com a gente, né? E tem desfrutado desse mundo, né, da pesquisa operacional e tem visto como complementariedade, né? Então, você tem a parte de estatística, mas você também aprende a parte da pesquisa operacional e, cara, você voa, né? É um mundo ali, né? Porque o professor Éder Cassetari pode me desmentir aí, mas eu acredito que grande parte dos métodos de PO trabalham mais com modelos determinísticos, concorda? A parte Não, né, que você trabalha mais com... É claro que simulação de Monte Carlo não, né, filas não e tudo mais, mas você tem os métodos mais clássicos, né, simplex e tudo mais, trabalham com algo determinístico, que é matemático, né? Você não tem ali um erro associado, né? Então, eu acho que é um complemento, né? Porque a estatística ela trabalha muito com essa incerteza, né? Então, a gente tem aquela famosa frase lá do George Box, né? Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Eu acho que ele tentou brincar mais com essa ideia do erro, né? Que é o observado menos o ajustado, né? O que você realmente tem com o que você ajustou, né? E, geralmente, pesquisa operacional, a gente tem ali, é claro que são modelos que, às vezes, eles tentam abarcar a incerteza também, né? Porque vem da cabeça do decisor, e muitas vezes, né? E, apesar de ser algo matemático, né? Você está tentando modelar incertezas, né? Então, com certeza ali você tem também um erro associado, não o erro estatístico de fato, né? Mas quando você vai lá para a parte de simulação de Monte Carlo, você tem os mesmos tipos de erro, né? Então, acho que eles veem isso como algo que acrescentar o ferramental, né, que eles têm. Então, acho que eles gostam demais, né? Ainda mais o gráfico é pop, né? A galera vê gráfico e fica doida, né? Ainda mais que dá para aplicar estatística em tudo ali, né? Pô, ver ali as estatísticas descritivas ali dentro do gráfico, artis, dos graus, né? Dos vértices e tudo mais. Enfim, então você pode aplicar estatística em tudo ali, fazer clusterização ali com gráfico, né? Então o pessoal se sente muito à vontade com gráfico, né? É uma área que permeia muito, né? Em todas as áreas aí. Como o professor Marcos Santos diz, ela se intromete em tudo, né? Acho muito legal isso. Mestre Thiago, você comentou um negócio que é muito interessante, né? Quando a gente começa a estudar pesquisa operacional,
a gente começa a estudar normalmente por programação matemática, que é a programação linear, programação inteira, programação binária. E a gente acha que pesquisa operacional é modelo determinístico. Porque a gente começa, efetivamente, a gente começa a aprender o modelo determinístico. Só que isso daí é a cabecinha do iceberg. O iceberg é modelo estocástico pesado. 95% dos grandes métodos que são utilizados dentro de pesquisa operacional são métodos baseados em estatística. E é exatamente por causa do que você comentou. Porque a gente vive num mundo que ele é um mundo que ele tem um treco, né? Um negócio chamado variabilidade, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, eu, na minha inocente ignorância, falei assim, nossa, agora eu vou estudar a teoria do caos, vou descobrir tudo como é que faz para zerar a incerteza. E a primeira coisa que você descobre quando você termina de estudar a teoria do caos é que a incerteza sempre vai existir, a variabilidade sempre vai existir. E como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso através de estatística. E quando a gente começa a trabalhar principalmente com processos, né, tanto processos de serviço quanto processos de manufatura, no qual você tem variabilidade num processo, e para o processo seguinte, a saída da variabilidade do primeiro é a entrada do segundo, você percebe que, na verdade, você fala, cara, a casa caiu, né? Não tem como você mexer deterministicamente com isso aqui. Você só consegue mexer estocasticamente, só com modelos baseados em estatística. E tanto que a gente pega hoje, né, dentro do universo da PO, que é tão grande que eu não consigo nem enxergar esse universo inteiro, 95% dos modelos são todos estocásticos. E é por isso que a gente consegue chegar mais próximo à realidade do que os modelos determinísticos. Não precisa ir longe. Imagina uma fila de supermercado, a coisa mais bobinha que tem dentro de pesquisa operacional, que é a teoria das filas. Eu preciso de 2 variáveis só para modelar estatisticamente. Então, eu preciso do tempo de alimentação da fila e o tempo de atendimento. Vamos fazer deterministicamente esse modelo? Tá bom, vamos lá. Quantas variáveis tem esse modelo? Pensa nos... Bom, eu estou aqui em São Paulo, né? Meu mestre Thiago está no Rio. Mas imagina lá que vamos falar lá no Rio de Janeiro. Teve um Fla-Flu. Influencia na taxa de alimentação da fila? Claro que influencia. O cara brigou com a esposa no dia anterior. Vai alterar a taxa de alimentação da fila? Claro que vai alterar. A tia da limpeza abriu aquele pirulito lá escrito assim, cuidado, piso liso. Vai alterar a taxa de alimentação da fila? Claro que vai alterar. O caminho que o cara faz quando ele termina de fazer o supermercado para chegar no caixa, se ele passar, imagina que ele tem um menino de 3 anos de idade. Se ele passar pelo corredor de lingerie, o menino não vai estar nem aí, mas se ele passar pelo corredor de doces, por exemplo, pronto, já vai atrasar a taxa de alimentação da fila. Cara, quantas variáveis tem nesse negócio? Eu não faço a menor ideia. Só que na hora que eu estou fazendo a coleta das minhas probabilidades, na hora que eu estou montando a minha estatística, não importa a quantidade de variáveis determinísticas que existem, todas elas estão dentro dos meus números de probabilidade. E isso que faz modelo estocástico, isso que faz a estatística ser tão fantástica. Então, nós temos aí uma grande gama de áreas dentro da pesquisa operacional. Você citou algumas delas aqui, o Thiago citou outras, e você diz que ainda não conhece todas as áreas, ou não domina todas as áreas, porque também não tem como alguém fazer isso, porque é um universo grande. Agora, das que você já tomou contato dentro da pesquisa operacional, tem algumas áreas que são mais do seu interesse, outras que são menos? Você pode aí dar uma esclarecida, uma hackeada, talvez? Então vamos lá, vou responder, mas tem que tomar cuidado para não apanhar do mestre Marcos depois. Cuidado. O que acontece? Na verdade, pessoal, por que eu estou brincando falando isso, né? Porque, na verdade, é assim, pessoal, não existe uma técnica, um método, uma metodologia que seja onipotente. Cada uma tem o seu emprego, cada uma tem o seu tipo de resposta, cada uma tem o seu tipo de aplicação. Mas eu tenho 2 que são as técnicas do coração. A primeira delas é simulação, porque eu fui engenheiro de simulação no início da minha carreira, né?
No início da minha carreira, eu fazia simulação dos projetos de fábrica, né? Eu trabalhava numa área que fazia projeto de processo de fabricação. Então, vinha o projeto para mim e a pergunta era, tá bom, o projeto tá bom ou o projeto tá ruim? Então, eu pegava, montava o projeto da fábrica inteira num simulador e eu simulava vários cenários. E o que acontece? E, inclusive, um monte de coisa desses cenários que eu criava, dos próprios modelos, eu conseguia me destacar e conseguia entender de forma mais profunda, porque eu era black belt, porque eu era nerd de estatística, então isso me ajudou absurdamente. Então, a estatística sempre esteve presente na minha vida. Só que o que acontece, né? A simulação, ela é muito boa para criar cenários, que é o que a gente chama de alternativa dentro de pesquisa operacional. Então, os cenários é muito fácil de criar. Só que muitas vezes a gente tem um problema que o ser humano comum, ele acha que quando ele toma uma decisão, ele tem um critério para tomar decisão. Se é mais barato, se é mais bonito, se é mais rápido de receber. Mas a vida é difícil, né, professor Euclides? Na verdade, a gente tem múltiplos critérios. Então, na verdade, você sempre tem que tomar uma decisão baseado, por exemplo, no menor preço, na maior qualidade, na maior possibilidade de ter modelos diferentes, na flexibilidade com que a empresa te entrega. Daí vem aqueles problemas, né? Se você está usando, por exemplo, todas as vantagens fiscais que você pode usar, se tem que ter a maior manutenabilidade. Então, é um conjunto de critérios. Então, na verdade, você não faz uma análise unicriterial, você faz uma análise de multicritérios. E daí, o segundo pacote de técnicas que tem são as técnicas do coração, e são chamados de análise de decisão multicritério, que é justamente o que eu estudo lá no Instituto Militar de Engenharia e o que eu me dedico mais a estudar na casa da pesquisa operacional. Mas, assim, a grande vantagem é você ter uma caixa de ferramenta grande. É você conhecer muitas ferramentas. Simulação, por exemplo, você pode fazer simulação contínua, simulação de evento discreto de forma dinâmica, simulação de evento discreto de forma estática, né, que é a simulação de Monte Carlo. Então, tem várias possibilidades. E de análise de decisão multicritério, meu Deus do céu, eu acho que tem... Eu ia falar dezenas, mas já está na casa das centenas já. O professor Marcos dos Santos, lá nas atividades do grupo de pesquisa que eu faço parte, há algum tempo atrás, a gente pegou um livro que eram só técnicas novas de análise de decisão multicritério. Eu acho que foram umas 30. Então, assim, tem muita coisa. É um universo, assim, sem fim. E, aliás, eu acabei de criar mais uma técnica agora, fechando uma disciplina lá do IME. Você vê, multicritério é uma loucura mesmo. Tivemos aqui um episódio com o Miguel Leles, que trabalha muito com multicritério, também lá do grupo de pesquisa. Monstro. E a gente vê que coisas assim, que muitas pessoas nem percebem que tem tanto ferramental bom para ser utilizado no dia a dia das empresas, de maneira muito fácil até, em termos de aplicação. Vamos falar depois um pouquinho mais da simulação. Vamos falar agora, acho que dá para explorar um pouquinho mais a simulação. Você fez algumas apresentações já há algum tempo aqui para o pessoal da Casa da Pesquisa Operacional sobre simulação, né? Você trouxe softwares que são usados, e existem vários softwares que são ferramentas muito boas para isso. Como é que você está vendo esse universo de ferramentas de simulação, o desenvolvimento dessas ferramentas, em que nível elas estão agora, e quanto ao seu uso pelas empresas em geral? Bom, então vamos lá, mestre Euclides. A ferramenta mais famosa do mundo para fazer simulação nas empresas é o Excel. É simulação de Monte Carlo na veia. Por isso que é o que eu comento com os meus alunos, né? E se o mestre Benito e o mestre Baldin estiverem me escutando, eles sabem que eu não estou mentindo. Você tem que tratar Excel com todo amor e carinho, porque você faz milagres usando Excel. E Excel te permite, por exemplo, fazer simulação de Monte Carlo que resolve problemas que literalmente são impossíveis de resolver. Porque justamente usa as técnicas de forma estocástica e não determinística.
Então, eu diria que eu acho que a primeira ferramenta importante de simulação é Excel, sem sombra de dúvida. Mas dá para fazer simulação no Python, dá para fazer no R, dá para fazer no C, dá para fazer no Pascal. Eu fiz até simulação no Fortran já. Só que isso daí não são ferramentas específicas de simulação que são chamados de simuladores. Daí tem os chamados simuladores. Os simuladores têm duas grandes categorias, vamos dizer assim, né? Duas grandes famílias. Os simuladores contínuos, que são muito específicos, e simuladores de eventos discretos. Então, simulador contínuo, por exemplo, é aquele simulador lá que você usa para fazer projeto de molécula. Nossa, professor, você está louco? Não, não estou louco, não. Você faz projeto de molécula em simulador. E ainda você faz análise de liga, você cria um material novo, você vê se a ligação metálica está boa. Daí tem os compósitos, cerâmicos. Você tem simuladores específicos, por exemplo, sei lá, um simulador de túnel de vento para fazer teste de avião de passageiros. Você tem simulador, por exemplo, que testa a estabilidade, por exemplo, de um vagão de trem andando, né, um vagão de metrô e afins. E daí você tem, por exemplo, um outro exemplo clássico também, simulador, por exemplo, para estudar fenômenos específicos. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Vocês sabem como é que faz café de cafeteira? Vou contar para vocês. Sim. Vou contar para vocês como é que faz. Pega a cafeteira, abre o compartimento de água, põe a água dentro do compartimento de água, fecha a cafeteira. Abre o compartimento do pó de café, põe o filtro, põe lá quatro porções de pó de café, que eu gosto de café forte, certo? Fecha o compartimento. Aperta o botão de ligar a cafeteira, daí você espera o processo de filtragem, tira a jarra de lá de dentro, emborca ela na garrafa térmica, fecha a garrafa térmica, vai lá no armário, pega uma xícara, coloca na pia e enche a xícara de café. O que eu expliquei para vocês do processo de fazer o café, ele não é um processo contínuo, ele é um processo discreto, que acontece em pedaços por pedaços em tempos específicos. Isso é simulação de eventos discretos, que é o outro tipo de simulação que tem. Nossa, eu esqueci lá o café em cima da pia, lá, né? Então ele esfriou, né? O esfriar, se você for simular isso daí, você usa um simulador de eventos contínuos, que daí é o gradiente de temperatura que você está estudando. E para esse primeiro pacote, que é simulação de eventos discretos, tem um monte de softwares no mercado. A gente tem hoje, né, acho que o software que domina o mercado hoje, que é cerca de 85% do mercado, é o software Arena. Mas tem o Simio, tem o Anylogic, tem o Simu 8, tem o FlexSim, tem uma quantidade gigante de ferramentas, umas mais genéricas, outras menos genéricas. Mas o que eu estou vendo hoje em termos de movimentação nessa direção? As nossas simulações, elas eram muito lógicas, né? Eram esquemas lógicos que funcionavam. E a parte de animação gráfica, ela era muito simples, e ela nasceu com animações gráficas 2D. Hoje, a gente está desenvolvendo mais simulações ligadas à parte de simulação 3D. É literalmente um filme que você vê, né? E elas estão sendo desenvolvidas nessa direção. E agora, por exemplo, você consegue... Originalmente, a gente fazia a simulação e, na sequência da simulação, a gente fazia a animação. Eram duas coisas separadas. Agora está virando mais ou menos que duas coisas juntas. A gente está desenvolvendo, literalmente, simulação e a parte de animação ao mesmo tempo. Então, isso daí é mais ou menos a direção que está surgindo, está seguindo esse processo. E, obviamente, isso aí faz com que agora a gente tenha necessidade de máquinas mais parrudas, né? Por isso que eu tenho 2 monstrinhos aqui em casa. Eu tenho 2 computadores, né? Uma workstation, que é um notebook, e uma outra que é de chips Xeon, que é justamente para rodar tudo isso daí. E agora está tendo muita necessidade da gente ter renderização pesada nas nossas simulações por causa da qualidade. E simulação, mestre Euclides, ele serve intrinsecamente para 2 coisas. A primeira coisa é para você estudar lá os seus cenários. Você quer gerar várias alternativas, você vai gerar um tipo de modelo para fazer isso. Mas simulação também serve para você explicar para alguém que não conhece um determinado processo
de como o processo funciona. Eu sou de um tempo que o pessoal tinha o retrato da namorada na carteira e falavam assim, então, né, uma imagem vale mais de que 1000 palavras. Você imagina, mestre Euclides, um vídeo rodando do seu processo funcionando, né? Que dá para você brincar à vontade, girar em 3D, pôr de ponta cabeça. Então é tudo de bom. Então, essas daí são as direções que estão acontecendo hoje. Legal, muito bom aí saber disso. Agora, uma curiosidade que muita gente já vi comentar sobre isso, mas simulação tem que ter sempre a parte gráfica? Será sempre necessário ter aquelas simulações que mostram toda a parte 3D, com todos aqueles desenhinhos bonitos, com todas as imagens funcionando, bacana? Posso simular sem imagens? Mestre Euclides, eu vou falar, eu não vou mentir para você que com imagem é muito mais legal, né? Vamos Lógico. Certo? Mas assim, não precisa. Tanto que tem um monte de coisa que eu faço, inclusive como consultor, que eu uso simulação de Monte Carlo, que é uma simulação. Que nem eu especificamente, né? Eu sou nerd de Excel e agora, graças ao mestre Marcos e a semana do Apocalipse Excel, eu virei o cavaleiro do Apocalipse Excel também, junto com outros 5 gigantes na área, né? Eu me senti até pequenininho de ter tido a honra de ter passado por essa semana, que eu tive a honra de palestrar junto com 5 MVPs de Excel, né? Foi absolutamente fantástico, mas não precisa, o Excel mastiga tudo. Inclusive, ontem eu estava dando uma aula envolvendo Vamos repetir schedule. essa dose em novembro, hein? Com certeza. Tô conversando lá com o professor Nossa, e Benito, lá ainda, ó, eu vou soltar tudo os capetas. Nossa, lá na Stat Dados eu vou soltar até os capetas lá, ó. Fala para ele dar uma lá, olhada no LinkedIn, lá, já mandei mensagem para ele lá. E assim, ó, literalmente a gente fez até magia negra na Casa da Pesquisa Operacional lá. Boa. Mas é assim, mestre Euclides, não precisa fazer. É que o problema é que, por exemplo, se você quer explicar o processo para alguém, você não vai explicar através de uma simulação de Monte Carlo, que não dá para entender. Mas, assim, que você consegue chegar em resultados, análise que você precisa fazer, e, na verdade, é assim, né? Entenda. É o que eu falo para a galera. A animação é legal, é tudo muito legal, mas, cara, o que você quer ver quando você termina uma simulação são os dados. Você quer ver estatística, você quer ver relatório, intervalo de confiança. É isso que você quer ver. Então, dá para fazer sem sombra de dúvida. E Excel rebenta fazendo isso. Que bom, né? Aí o pessoal do Excel, o pessoal que ouviu falar da Semana Apocalipse do Excel, vai dar uma olhada lá no canal do YouTube da CPO, da Casa de Pesquisa Operacional. Tá tudo lá. O pessoal arrebentando no Excel. Com certeza. Agora, para a gente andar um pouco mais aqui, vamos falar do seu doutorado. Eu queria saber qual é a linha de pesquisa que você está seguindo no doutorado, qual é a sua pretensão de dissertação lá no final, se já foi definido. Conta aí para a gente um pouco. Então, a minha tese está 80% pronta, ainda não tá, ainda tem umas coisas para ajustar. Não, é facinho. Vocês assistiram o Exterminador do Futuro? Eu estou tentando montar a Skynet, só isso. Fácil. Aí, ó. Então, deixa eu explicar o que eu estou fazendo. Eu estou desenvolvendo, junto com o professor doutor Gilberto Marta Souza, que é meu orientador lá da Poli, um framework para eu conseguir aplicar a simulação dentro do ambiente da indústria 4.0, de forma a melhorar a confiabilidade dos meus processos, só que não sou eu que vou fazer isso, é uma inteligência artificial que vai fazer isso. Então, a minha ideia é fazer o quê? É criar um modelo, criar um framework, de forma que a inteligência artificial ela acompanhe meu processo através dos IoTs lá, que são sensores, e rodando ao mesmo tempo um modelo de simulação. E se ela prevê que tem algum potencial de dar problema numa determinada situação de dados, através de atuadores, a própria inteligência artificial vai atuar no meu processo de forma preventiva, ou seja, eu estou falando de manutenção preditiva de alto nível, de forma que esse tipo de falha não aconteça. Então, eu começo lá, tá bom. Sem puxar o saco do mestre Thiago, mas já puxando, né, estatística na veia, né? Para usar a simulação,
eu preciso ter condição de usar PO. Para usar PO, o que acontece? Eu tenho que ter todos os meus problemas de variabilidade, tanto de produto quanto de processo, sob controle. Vou usar Seis Sigma. Mas para usar Seis Sigma, eu tenho que ter um processo padronizado, eu tenho que ter todas as minhas perdas controladas, eu tenho que ter usado teoria das restrições, eu tenho que usar Lean Manufacturing. Mas para usar o Lean Manufacturing, eu não consigo jogar o Lean Manufacturing no caos. Eu tenho que trazer ordem ao caos. Eu tenho que melhorar processos. Eu tenho que fazer Kaizen. Mas para fazer o Kaizen, eu tenho que ter aplicado lá os meus... A ferramenta, uma das ferramentas mais maravilhosas que existem, que é o 5S. Seiri, Seitou, Seisou, Seiketsu e Shitsuki. Senso de utilização, organização, limpeza, padronização, disciplina no sentido de trabalho colaborativo. E tudo isso que eu estou contando para vocês, eles partem de uma ideia básica, que em japonês tem uma palavra, mottainai, que é desperdício. Então, é combater o desperdício e trazer ordem para as coisas. E eu não consigo fazer absolutamente nada disso, absolutamente nada, sem usar estatística, porque grande parte dos meus problemas chamam-se variabilidade. E se a variabilidade é um problema estatístico, a solução tem que ser uma solução estatística. Na hora que eu juntar todos esses elementos, eu vou colocar uma inteligência artificial lá em cima, que é aprendizado de máquina, que é aprendizado por estatística, ela vai rodar e vai, espero que não domine o mundo, mas vai rodar e vai deixar o processo direitinho. Essa é a minha linha de pesquisa de doutorado lá na ponta. Dominar o mundo é o que a gente espera que a estatística faça, mas o pessoal tem barrado um pouco, mas a nossa missão é demonstrar que não será para o mal, será para o bem. É isso aí, Master Cris. Né, Tiago, qual a recomendação que você dá para esse pessoal para que eles possam utilizar, aprender a usar a estatística? Primeiro, abrir o coração, né? Abrir o coração, receber que a estatística e a pesquisa operacional tomam melhores decisões. Você consegue tomar melhores decisões, né, com a estatística e a pesquisa operacional, né? Elas subsidiam muito bem a tomada de decisões, né, que somos completamente incapazes de tomar sem a ajuda delas, né? Então, eu acho que é abrir o coração, né, pedir, né, para que nossos governantes, né, nosso país, ele tem esse movimento, né, de se adequar, né, aos métodos científicos para que a gente tome decisões melhores, né, e que é o nosso dinheiro também, né, nosso dinheiro público ali que está sendo gasto, né, de qualquer forma e não está sendo empregado da melhor forma possível, né? Mas para isso a gente tem que fazer muita reza aí, né? Tem que rezar muito aí para fazer oração de Gauss aí. Qualquer coisa a gente pede para ele trazer o convidado especial dele que entrou agora. O Thorzinho, ó. 104 quilos de puro amor. Se você tretar, eu chamo o Thorzinho. Essa beleza, isso é uma beleza. Rapaz, esse aí é grande. Esse é bom. Fazer jus, você acha que o dono ia ter um quê? Tem que ter um... Cara, dá uma olhada para minha cara. Lulu da Pomerânia não ia rolar, mas tem que ser um dog alemão. Agora, Éder, para a gente ir caminhando para o final, o que você daria de dica de leitura para o pessoal? Não vale puxar a biblioteca inteira, tá? Você vai ter que me dizer aqui 2 dicas. Eu não gosto muito desse termo que o pessoal usa de ser matador, porque não é bem o caso, mas aquelas dicas que, olha, pega esses 2 livros aqui e vamos falar assim, de 2 áreas, que a gente pode falar de 1000 coisas, mas 2 que são nosso tema. Estatística e simulação. Simulação. Não vamos falar de PO como um todo. Pode falar, vamos ter 3, vai. Você fala um de PO também. Eu quero uma estatística, um PO e uma simulação. Tá bom, então vamos lá. Para quem está começando, minha recomendação seria a seguinte, ó, então, eu estou falando isso porque funcionou muito bem comigo e eu vejo que funciona muito bem com meus alunos. O livro de estatística da coleção Shawn, que é o Spiegel. Eu vejo, professor de Euclides, que tem 4 tipos de aluno, né? Tem um aluno que sabe tudo de teoria e faz todos os exercícios, né? Tem um aluno que sabe toda a teoria e não faz exercício nenhum.
Tem um aluno que não sabe a teoria, mas faz os exercícios. E tem um aluno que não sabe teoria e muito menos exercício. E só para registro, você falou já 2 vezes aqui, o Spiegel da coleção Tchau é o que eu tenho aqui, que eu comecei lá há muito tempo por ele Eu também. É isso aí. Manda aí. Porque antes desse tem que ser os livros lá do Gerson Iese, que é onde eu comecei lá no segundo grau. Eu tenho, tá guardado aqui, tá tudo direitinho guardado aqui. Eu acho que para estatística básica, uma grande dica é isso. Eu tenho recomendado para os meus alunos que vão fazer curso de Black Belt e o curso de Data Science, o manual de análise de dados do professor Luiz Paulo Fávero, que assim, o livro, então, eu acho que o diferencial do professor Luiz Paulo Fávero, e independente do volume de informação que tem no livro, é que ele é extremamente didático de explicar. Que é um outro problema, tanto de livro de estatística quanto de livro de PO, né? Porque que nem você aprender PO pelo método tradicional é um porre, né? Bom dia. Dada a matriz AIXI mais BIX, não dá, pessoal. Não faz sentido nenhum. Só nessa primeira fase você já perdeu 70% da turma. Não, já era. Já era. O povo já saiu, já estou no WhatsApp, sai para beber. Não, vamos beber uma gelada no bar lá que é melhor. Então eu acho que esses 2 livros são 2 livros muito importantes. Daí a gente tem os livros de PO. Livros de PO, tem 2 livros que eu acho que são extremamente didáticos para começar. O livro do professor Gerson Lattermacher, que é Introdução à Estatística, e o professor Luiz Paulo Fávero também tem um livro, e daí depende da área, né? Ele tem, na verdade, são 2 livros. Ele tem um livro de pesquisa operacional para administração e ele tem um livro de pesquisa operacional para engenharia. Aliás, eu uso muito o livro de PO dele para engenharia para dar aulas para os meus alunos. E daí, especificamente de simulação, tem o livro do professor Chuif, professor Medina, que eu diria que é a grande referência nacional, né, porque ele te dá passo a passo a teoria da simulação, e sem ser esse livro, você já parte com um nível estratosférico. Aí você vai ter que pegar o livro do Kelton, o livro do Banks, que é algo muito, muito mais pesado. Eu acho que esse conjunto de livros aí é a grande dica para quem for começar a estudar estatística e começar a estudar pesquisa operacional. E daí, pessoal, conhecer alguma linguagem para te ajudar a fazer conta. Eu puxo o saco do Excel porque assim eu tive o privilégio de ter, aliás, eu tenho o privilégio de ter como mentor de Excel o João Benito Savastano, que ele é meu mentor há 26 anos, ele é o maior especialista do Brasil, né? Mas, pessoal, é assim, eu sou professor de estatística, eu sou professor de data science, engenharia de produção, eu uso R, que é uma outra linguagem fantástica, eu uso Python, eu uso Minitab, mas é que o ponto todo é que eu sempre falo para a galera, né? No frigir dos ovos, eu falo para meus alunos, né? Então, você sabe o que você vai ser? Não sabe. Você sabe onde você vai trabalhar? Também não sabe. Você sabe que software que vai ter lá? Também não. Então, mas o Excel está lá. Então, alguma ferramenta dessa lista você precisa saber. E isso te auxilia a você entender mais profundamente estatística. Eu vou falar um negócio que o mestre Thiago talvez até entorte o nariz agora. Assim, ó. Pessoal, tem 4 métodos para você fazer demonstração matemática. Ele vai falar, não, só tem 3. Não, tem 4. Tem demonstração direta, tem demonstração indireta, tem princípio da indução finita e tem Excel. Você pode jogar as coisas no Excel para testar. Mas não dá para fazer, cara. Você repete o treco lá 10 milhões de vezes, você vê se está certo, se não está, se funcionou, se não funcionou. Então, essas ferramentas, né, isso aí foram coisas que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Faltou por absurdo também. Sim, exatamente. É isso aí, tá certo.
Mas o que acontece, pessoal? Isso daí são dicas importantes para quem está começando. E o problema é que, assim, você usando, né, esses livros e você pensando em termos computacionais, a estatística, principalmente, ela se torna mais palatável e você começa a ter prazer em fazer. E estudar estatística é absolutamente belíssimo, é fantástico. Na hora que você começa a entender estatística, né, eu vou parafrasear uma frase do Pitágoras, né, que a matemática é a linguagem que Deus escreveu o mundo. E ele não escreveu só com geometria, pessoal acredita, ele escreveu com estatística. Tá? Excelente para a gente dar aquele fechamento, traz a filosofia e a matemática para a nossa conversa. Muito bacana. Professor Éder, quero agradecer a honra, e foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. A gente certamente vai se encontrar mais à frente. Quando você defender sua tese, a gente vem aqui para bater um papo sobre essa Skynet que você vai montar. Opa! Para apresentar para as pessoas aqui, né, Tiago? E o Tiago prometeu que ele vai montar também um painel de debate de ferramentas, Python, R, Excel, e colocar vocês numa sala fechada para discutir aí. Depois só filma. Vai sair sangue isso aí, rapaz. Para quem não teve a oportunidade de ver o mestre Tiago dando aula de estatística no R, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É isso aí. Aproveita, né? Beleza. Show de bola. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.